As tensões comerciais entre Canadá e Estados Unidos estão em escalada, impulsionadas por tarifas severas, impostas por Washington, retaliatórias medidas de Ottawa, relativas à travessia do Alasca e a inauguração de uma nova fase nas históricas tensões comerciais entre as duas nações vizinhas. Enquanto a administração da Casa Branca intensifica a pressão comercial, expressando em retórica que dispensa o Canadá, Ottawa reage com declarações contundentes, alegando que o Alasca não sobreviveria sem o apoio canadense. Paralelamente, surgem alegações de que o governo da Colômbia Britânica planeja impor tarifas sobre caminhões estadunidenses que cruzam suas fronteiras com destino ao Alasca, um desenvolvimento que se tornou motivo de séria preocupação em Washington. No contexto dessas tensões entre Estados Unidos e Canadá, o presidente Trump inicialmente recuou em relação às tarifas sobre a maioria dos produtos provenientes do México e do Canadá. Contudo, em um rápido revés, o mesmo presidente Trump voltou a introduzir tarifas comerciais sobre o Canadá e o México, encerrando abruptamente as especulações em contrário na quinta-feira. Na ocasião, o presidente declarou que não via um fim para a guerra tarifária com o Canadá, com o presidente Trump agora mirando setores como laticínios e importações de madeira. E o plano da Colômbia Britânica de impor sanções adicionais sobre o comércio com o Alasca configuram-se como um dos maiores embates econômicos entre os dois países. Este vídeo explorará as múltiplas dimensões desse desenvolvimento crucial, se o Canadá de fato concretizar essa medida e quais contramedidas os Estados Unidos poderiam adotar. Mas, antes de prosseguirmos, convidamos você a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para manter-se atualizado sobre este e outros temas relevantes. Entrando na análise da fase mais crítica do atrito comercial Canadá-Estados Unidos, a questão central que emerge é: o Canadá ousaria ir tão longe a ponto de bloquear as rotas dos Estados Unidos para o Alasca? Nos últimos dias, diversos relatórios sugerem que o líder da Colômbia Britânica anunciou a intenção de impor tarifas sobre o comércio com o Alasca. É notório que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem lançado ameaças, colocando o Canadá em uma posição delicada. No entanto, as reações do lado canadense indicam que não permanecerão inertes diante dessas pressões, com declarações duras e incisivas. Um ponto de pressão fundamental reside na questão do Alasca. Governos de Vancouver e da província levantam a seguinte indagação: seria essa escalada apenas um blefe ou uma tática de retaliação séria? Alguns analistas acreditam que Trump não considerou plenamente o fato de que o Canadá detém o poder de bloquear o acesso dos Estados Unidos ao Alasca. Essa prerrogativa canadense decorre da desconexão geográfica do Alasca com o território continental dos Estados Unidos. Milhares de quilômetros separam o Alasca, exigindo uma jornada terrestre que inevitavelmente atravessa o estado de Washington e, subsequentemente, o Canadá. Essa rota torna-se praticamente inviável sem a utilização do território canadense. Diante desse cenário, o governo canadense começou a emitir mensagens firmes, declarando: vamos restringir esse tráfego com impostos ou cotas. Responderemos a todas as tentativas dos Estados Unidos de prejudicar os interesses do Canadá, conforme já haviam afirmado anteriormente. Mais recentemente, o líder da Colômbia Britânica anunciou que, em retaliação às ameaças de Trump de impor custos adicionais ao comércio com destino ao Alasca, medidas seriam tomadas. As repercussões dessas declarações foram vastas, reverberando não apenas nos Estados Unidos, mas também no próprio Canadá. Uma das primeiras fontes a divulgar a questão no lado canadense foi o Alaska Beacon, em 6 de março de 2025, noticiando que o governo da Colômbia Britânica planejava impor taxas de rota ou pedágios adicionais sobre caminhões americanos com destino ao Alasca. Grandes veículos de comunicação, como a Newsweek, confirmaram posteriormente a notícia, enquanto discussões acaloradas nas redes sociais sobre a guerra comercial de Trump destacavam a situação vulnerável do Alasca.
A vulnerabilidade do Alasca reside no fato de sua ligação rodoviária com o interior dos Estados Unidos depender crucialmente da travessia pelo território canadense. A ameaça da Colômbia Britânica de bloquear o acesso através de rodovias, rotas de trânsito e ferrovias canadenses coloca em risco centenas de milhões de dólares em remessas de produtos comerciais que anualmente transitam pelo Canadá. Uma interrupção nesse fluxo causaria perdas substanciais para os Estados Unidos. Resta a questão: os Estados Unidos e o Canadá realmente arriscariam um conflito de tamanha magnitude? Ou essa escalada é apenas uma manobra tática para fortalecer sua posição negocial? Alguns observadores acreditam que esse movimento canadense é uma resposta direta às tarifas recentemente impostas pela administração Trump ao Canadá. É crucial lembrar que o Canadá mantém uma dependência significativa dos Estados Unidos em setores como energia, agricultura e indústria. Apesar do desafio lançado pelo presidente dos Estados Unidos, o Canadá afirma categoricamente que o Alasca não pode sobreviver sem nosso território. Esse confronto parece ter inaugurado uma frente inédita nas relações bilaterais entre Estados Unidos e Canadá. Embora em 2025 já houvesse tensões comerciais envolvendo produtos automotivos e agrícolas, raramente uma questão tão sensível como a Rota do Alasca havia ganhado protagonismo na agenda. Desta vez, iniciativas provinciais, como a da Colômbia Britânica, manifestam-se de forma direta e incisiva. Permanece incerto como Trump reagirá caso o Canadá concretize tal medida. Recentemente, em um tom retórico incisivo, declarou-se que se reavaliaria o oleoduto Nord Stream e os embarques de petróleo. Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial do Canadá, mas também é verdade que o Canadá possui uma vantagem considerável sobre os Estados Unidos, especialmente nas travessias do Alasca. Reconheceu-se. A questão premente agora é se o Canadá realmente tentará bloquear os Estados Unidos ou se essa escalada se limita a um blefe temporário. Afinal, ambos os países possuem obrigações estabelecidas no âmbito do Acordo de Livre Comércio Estados Unidos-México-Canadá. No que tange a possíveis retaliações e aspectos legais, os acordos de livre comércio e os direitos de trânsito já foram negociados há tempos. A ameaça da Colômbia Britânica de impor tarifas sobre caminhões dos Estados Unidos poderia gerar tensões capazes de levar ao cancelamento de contratos comerciais pré-existentes. Adicionalmente, ressalta-se a importância estratégica do Alasca como parte territorial separada dos Estados Unidos, rica em depósitos de petróleo e recursos pesqueiros. Na estratégia de defesa dos Estados Unidos, o Alasca representa uma base crucial na Rota do Pacífico, abrigando infraestrutura militar crítica, desde submarinos nucleares a bases aéreas. A administração em Washington inevitavelmente se questiona se um eventual obstáculo imposto pelo Canadá poderia comprometer até mesmo a logística de suprimentos militares. Embora seja possível alcançar o Alasca por via marítima, para uma cadeia de suprimentos acostumada ao conforto e à rapidez da rodovia, essa alternativa poderia impor custos significativamente maiores. Em outras palavras, as possíveis tarifas canadenses poderiam impactar não apenas caminhões civis, mas também as rotas de abastecimento militar, configurando-se como uma séria questão de segurança nacional para os Estados Unidos. Retornando à declaração do líder da Colômbia Britânica, o movimento é amplamente interpretado como uma resposta direta à ameaça de Trump de impor tarifas sobre produtos agrícolas e petróleo canadenses. Temos pensado sobre isso por um longo tempo, e agora é a hora de agir, declarou a administração de Vancouver, conforme citado. O principal mecanismo em discussão aqui é estabelecer um sistema de pedágio em nível estadual ou aumentar significativamente os impostos rodoviários existentes para veículos registrados nos Estados Unidos que viajam para o Alasca. No entanto, ainda não estão claros os detalhes práticos de como essa medida seria implementada. Permanece a dúvida: os caminhões dos Estados Unidos seriam os únicos alvos
ou todas as placas de veículos internacionais transportando mercadorias comerciais seriam afetadas. As autoridades canadenses parecem buscar, com essa medida, pressionar a administração Trump a ceder. Essa disputa comercial pode ter ramificações que transcendem a esfera econômica. Opositores de Trump podem criticar o presidente por colocar tanto o Canadá quanto o Alasca em uma situação delicada. Por outro lado, legisladores republicanos do Alasca poderiam pressionar Washington argumentando: se não formos capazes de lidar com o Canadá, colocaremos em risco o futuro do Alasca. O Alasca, afinal, é uma fortaleza estratégica para os Estados Unidos na extremidade norte do continente, além de ser uma fonte de renda significativa em termos de recursos energéticos, pesca e mineração. O turismo também desempenha um papel importante na economia do Alasca, com navios de cruzeiro e turistas que acessam a região por via terrestre, necessariamente passando pelo Canadá. Tarifas canadenses poderiam prejudicar esse setor, e uma potencial crise no turismo representaria um golpe duro para a economia do Alasca. À luz desses eventos, surge a questão: como dois vizinhos tão próximos podem ser arrastados para uma disputa comercial tão acirrada? Recentemente, a administração Trump tem recorrido frequentemente a medidas protecionistas contra o Canadá, impondo tarifas adicionais sobre autopeças, aço e alumínio, às quais o Canadá respondeu. As disputas em torno do petróleo e gás natural foram exacerbadas por ameaças de sanções comerciais por parte dos Estados Unidos. Agora, a questão do Alasca adiciona mais uma dimensão a essas tensões. Alguns no lado canadense enfatizam que, ao invés de buscar infligir danos econômicos aos Estados Unidos, a abordagem canadense visa demonstrar que o Canadá também possui influência. Em outras palavras, o Canadá estaria colocando uma carta de peso na mesa de negociações contra Trump. Resta saber se essa carta será mantida na mesa a longo prazo ou se será de fato colocada em prática. Outro ponto sensível em relação ao Alasca é a existência da rodovia conhecida como Alcan Highway. Construída durante a Segunda Guerra Mundial para conectar o Alasca ao Canadá, essa rodovia permanece crítica para a logística até hoje. Um eventual fechamento ou desaceleração do fluxo de veículos, impulsionado por tarifas elevadas no corredor norte dos Estados Unidos, poderia gerar uma crise de grande magnitude para ambos os países. Em última análise, ambos os países buscarão proteger seus interesses comuns, mas não está claro quais concessões a administração Trump estará disposta a fazer. O lado canadense poderia apresentar exigências como a retirada das sanções ou a redução das tarifas. Caso nenhum acordo seja alcançado, a Colômbia Britânica poderá, de fato, impor tarifas e caminhões americanos a caminho do Alasca começariam a arcar com custos significativos na travessia da fronteira, gerando reações negativas de transportadoras e comerciantes. Outro aspecto relevante a ser considerado é que o petróleo e os produtos pesqueiros do Alasca são frequentemente enviados para outros estados dos Estados Unidos. Se todas essas remessas incorrerem em custos adicionais ao transitarem pelo Canadá, esses custos poderão ser repassados aos preços finais para o consumidor. Imagine, por exemplo, os famosos frutos do mar do Alasca utilizando rodovias canadenses para chegar a cidades como Seattle ou Portland. Cada caminhão pagando impostos ao Canadá elevaria o custo final para o consumidor americano. Diante desse cenário, a administração Trump poderia ceder à pressão do Alasca e sinalizar uma abertura para movimentos diplomáticos e potenciais negociações com o Canadá. No entanto, a autoproclamada imagem de Trump como um ótimo negociador pode dificultar um recuo nessa questão. Na frente canadense, a postura do líder da Colômbia Britânica se destaca. Se os Estados Unidos nos confrontarem com ameaças de tarifas agressivas, tornaremos mais difícil para eles encontrarem o caminho para o Alasca, declarou, em uma mensagem que poderia encontrar ressonância na administração de Ottawa. O governo Trudeau, ou qualquer que seja o próximo governo canadense, enfrenta pressão política interna. Muitos setores da sociedade canadense questionam: estamos nos curvando diante de tudo o que os Estados Unidos desejam?
Não podemos proteger nossas vantagens comerciais? Agora, com o trunfo do Alasca em mãos, pode surgir uma resistência mais assertiva, sinalizando que o Canadá pode responder às sanções unilaterais impostas pelos Estados Unidos. Por outro lado, a imprensa dos Estados Unidos argumenta que essa medida também prejudicaria o Canadá, restringindo uma rota comercial com um volume anual de bilhões de dólares, impactando negativamente sua própria economia. Isso se deve ao fato de que veículos que viajam dos Estados Unidos para o Alasca também realizam gastos dentro do Canadá, utilizando estradas, hospedagem e outros serviços, contribuindo para a economia local. As novas ameaças de Trump em 2025 reacendem tensões nas relações Canadá-Estados Unidos, que já enfrentaram crises semelhantes em relação a produtos agrícolas, cotas de laticínios, tarifas sobre aço e até mesmo produtos de madeira. No entanto, o foco no corredor do Alasca torna evidente, pela primeira vez, a interdependência geográfica entre os dois países. Se vocês nos impuserem tarifas, nós fecharemos ou aumentaremos o custo de sua única rodovia para o Alasca, seria a mensagem canadense. Essa manobra representa um movimento de peso na mesa diplomática. Alguns analistas alertam que, caso o Canadá realmente implemente essas medidas, poderia haver retaliações severas por parte de Washington, e até mesmo tensões militares nos territórios do norte poderiam escalar. Espera-se que tal cenário não se concretize, mas ninguém pode descartá-lo completamente. Resta observar se o movimento do Canadá se transformará em realidade ou se permanecerá como um blefe diplomático. A Colômbia Britânica já estaria se preparando para instalar praças de pedágio nas estradas, com planos em elaboração. Até o momento, o Canadá tem adotado uma postura comedida, mas a recente atitude mais agressiva de Trump tem sido considerada excessiva, podendo inflamar sentimentos nacionalistas no país. Em minha análise, a menos que Estados Unidos e Canadá se sentem à mesa de negociações e discutam com um compromisso mútuo sobre as questões comerciais, parece inevitável que ambos os lados joguem suas cartas de forma mais incisiva. Os Estados Unidos não desejam ter preocupações com o acesso ao Alasca, e o Canadá está determinado a sinalizar que não se curvará diante de sanções comerciais. Como essa equação será resolvida? Todas as atenções se voltam agora para as negociações entre Washington e Ottawa. Em conclusão, embora a administração Trump seja conhecida por sua retórica incisiva, jamais se deve subestimar a importância do Alasca. Funcionários da Casa Branca que tentam intimidar o Canadá com a alegação de que vocês também precisam de nós, podem ter uma grande surpresa ao confrontarem-se com a realidade da questão do Alasca. Eles realmente iriam tão longe? Alguns podem questionar. Contudo, dada a trajetória da política americana nos últimos anos, ninguém deseja ser pego de surpresa. Guerras comerciais, protecionismo e confrontos complicam o panorama geral. Como bem sintetizou um analista da mídia canadense, os Estados Unidos continuam dizendo ao Canadá: vocês não podem viver sem nós. O que eles esquecem é que nós controlamos a maior parte da rota do Alasca. Sem nós, o Alasca poderá enfrentar uma situação muito mais difícil. Embora essas palavras possam soar um tanto exageradas, elas refletem uma parcela da verdade. O estado do Alasca enfrenta desafios como o gelo e as severas condições climáticas nas estradas durante grande parte do ano. Bloqueios, impostos adicionais ou taxas de pedágio poderiam impulsionar a escalada dos preços de produtos e serviços no estado, além de potencialmente prejudicar a economia canadense. Relações tensas com os Estados Unidos podem afetar as exportações de ambos os lados, indicando que essa estratégia de desgaste mútuo pode ser utilizada como forma de extrair concessões na mesa diplomática. Agora, a pergunta que se coloca a você, espectador, é: o Canadá está realmente blefando ao ameaçar bloquear o acesso dos Estados Unidos ao Alasca? Ou essa é uma cartada real? As grandes ameaças comerciais de Trump e os planos de retaliação do Canadá, como se desenrolarão?
Estaríamos entrando em uma nova era nas relações entre os dois países ou tudo será resolvido na mesa diplomática? Não se esqueça de compartilhar suas opiniões, pois na política mundial, por vezes, as possibilidades mais surpreendentes se concretizam. O que você pensa? Qual o desfecho da tensão na travessia de estradas no Alasca entre Canadá e Estados Unidos? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Continuaremos a acompanhar os últimos desenvolvimentos sobre este tema. Até o próximo vídeo por enquanto. E a última palavra é sua. Esse duelo terminará em negociações diplomáticas ou evoluirá para uma guerra comercial feroz? Veremos. E em breve saberemos a resposta para essa pergunta. Deixe seu comentário.